complacente, como um passarinho faz o ninho. Mas o que ele está querendo dizer? Pecado na vida do crente é um acidente. Pecado na vida do crente é acidente. Aconteceu, se entristeceu, arrependeu, pediu perdão, levantou, segura na mão de Deus? Não, deixa Deus segurar sua mão e vai. Então, queridos, continue comigo aí. A perseverança dos santos, então, não depende do livre-arbítrio. Porque se houvesse livre-arbítrio, nós sempre escolheríamos o pecado uns a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer que ele vos vivificou, estando vós mortos. Ele vos vivificou. Ele quem? Deus. Estando vós mortos. Ou seja, ele não está dizendo, um dia você acordou e falou, eu quero Deus. João 14, 15 também vai nos dizer que o versículo importante para a nossa caminhada, não foi vocês que escolheram, mas eu escolhi vocês, vão, deu fruto. Talvez a base bíblica do deixa Deus segurar sua mão e vai para frente seja essa, né? Eu que escolhi, eu peguei você pela mão, agora vai dar frutos. Então não é a minha escolha servir a Deus de forma arbitrária, mas é Deus e teu Espírito que me convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas a escolha é imutável de Deus, que brota do amor livre e imutável de Deus Pai. Mas olha que interessante também nós pensarmos sobre a perseverança dos santos. Deus é imutável. Aquilo que Deus protegeu, Ele não muda de ideia de forma alguma. Nós temos o caráter de Deus em jogo. Nós confiamos realmente em Deus, nós vamos confiar no caráter de Deus. Se Deus é imutável, logo aquele que Ele me deu, Ele não me tira mais. Nós vamos ler vários versículos aqui ainda, mas outra coisa que nós devemos confiar é sobre a eficácia do mérito da intercessão de Jesus Cristo. E aí eu quero exemplificar rapidamente aqui para a gente entender. Lembra quando Jesus está conversando com Pedro? E aí Jesus vira para Pedro e falou assim, Satanás tentou te peneirar, ou seja, tentou te cortar, tentou fazer você se perder, tentou fazer você negar sua fé. Satanás tentou, mas eu não deixei. Eu não permiti, eu intercedi ao Pai por você. Nós temos então a obra de Cristo, aquilo que Cristo faz na cruz, então, é cabal, é eficaz. Deus não fica nos oferecendo a salvação e tirando a salvação. Ele não fica dessa maneira. Às vezes nós tratamos a salvação como um casamento estranho. O que seria esse casamento estranho? Uma vez eu ouvi uma história da seguinte maneira: a esposa olhou o seu marido e falou assim, marido, lave as vasilhas para mim. Não é essa história que você está pensando, não, é outra, tá? Lava as vasilhas para mim. Aí ele olhou para a esposa dele e falou assim, se eu não lavar, você vai divorciar de mim ou não? Não, não vou divorciar não. Então não vou lavar não. Esposa, marido, lava o banheiro para mim. Aí ele virou para a esposa dele e perguntou assim, se eu não lavar o banheiro, nós vamos separar ou não? Não vamos separar não, então não vou lavar o banheiro não. Às vezes nós lidamos com o pacto que nós temos com Deus, que Deus fez conosco dessa maneira. Nós achamos que nós ficamos perguntando para Deus, eu estou salvo, não estou? Ou Deus vai desfazer esse casamento, não vai desfazer esse casamento? Deus vai tirar essa salvação, Deus não vai tirar essa salvação? Deus não funciona dessa maneira. Deus não é mau caráter para pegou esse marido, né? Aquilo que Deus nos deu, a boa obra que o
o Senhor começou em nós, Ele há de completá-la até o final. Porque Ele tem caráter, Ele é Deus Todo-Poderoso. Porque nós temos o sacrifício cabal o suficiente que pagou todos os nossos pecados ali na cruz. Mas nós também temos o nosso Cristo, o nosso Messias, o nosso Senhor, intercedendo por nós agora diante de Deus, o Pai, como advogado fiel, nos representando diante do Pai. Nós podemos fraquejar na fé, mas nunca negar a fé para sempre. O texto aqui que eu coloquei continua. Além disso, nós ainda temos o Espírito Santo que habita em nós. Então, querido, você está mais amarrado do que você imagina. Você está mais selado do que você imagina. Isso nos dá uma segurança profunda. Depois nós vamos tratar se essa segurança nos dá a garantia de viver como a gente quer. Chegar lá. Mas nós ainda temos o Espírito Santo que também é Deus, morando dentro de nós e operando em nós, dando a garantia de que nós vamos atravessar a linha de chegada, nos capacitando a chegar, a cruzar a linha de chegada. Mas nós também temos a semente de Deus neles plantada na natureza do pacto da graça. Depois nós vamos ler um texto de 1 Pedro. Ela fala assim: nós não fomos gerados só por ser gerados, somos gerados por uma semente eterna. É interessante Pedro usar essa expressão semente eterna, porque é uma semente que não perece, né? É uma semente que dá frutos para onde? A eternidade. É uma semente que é a palavra de Deus plantada no nosso coração. Nós vamos ter garantidos pela palavra de Deus que nós estaremos na glória eternamente, além do pacto da graça feito com Cristo antes da fundação do mundo. Tudo isso tem a certeza da perseverança dos santos. Sabe por que nós temos tanta dificuldade de entender o presente de Deus dessa maneira? Salvação é um presente de Deus para nós. Salvação é Deus que nos deu. Mas sabe por que a gente tem dificuldades de entender por que a salvação é do jeito que ela é para nós? Porque nós estamos culturalmente, existencialmente, em um contexto onde tudo que nós ganhamos se perde no tempo. Imagina um presente que você mais queria ganhar na vida, que você ganhou, mas com o tempo se tornou obsoleto. Com o tempo quebrou, com o tempo se desgastou, com o tempo deixou de ser legal, com o tempo foi enferrujando, com o tempo foi perdendo aquele propósito legal, porque nós vivemos num mundo caído. E de tanto nós ganharmos presentes, viver diante desses presentes momentâneos, nós queremos atribuir e às vezes nós projetamos isso naquilo que Deus nos dá como presente. Mas aquilo que Deus nos dá como presente, que a traça não corrói, a ferrugem não enferruja, o ladrão não rouba, não estraga, não quebra, não perde, não falha. O presente que Deus dá para nós é da agora para a eternidade, só melhora ainda. Só melhora. Então nós estamos acostumados a lidar com coisas que deterioram. Nós estamos acostumados com coisas que depreciam. Nós estamos acostumados com coisas que quebram, que não funcionam mais. Mas com a salvação, não se quebra, não se deixa de funcionar. Continua daqui para frente. É difícil entender, está aí negrito, bem grandão para a gente entender. É difícil entender com a nossa imaginação o que a graça redentora é capaz de fazer, porque ela é diferente de tudo que já experimentamos na nossa vida. O que Deus nos oferece é diferente de tudo. Nós ouvimos a nossa vida inteira: se alguém te der um tapa, devolva.
Se alguém cometeu alguma coisa contra você, vai lá e pague a mesma moeda. Aí vem a graça de Deus e diz para nós: eu não trato você, eu não dou a vocês o que vocês merecem. Em vez de mandar vocês para o inferno, para a condenação final, que vocês pecaram, vocês me ofenderam, que vocês me rejeitaram, vou dar o meu melhor para vocês, que é Jesus. E aí a graça veio, e aí nós travamos diante disso, porque a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Como Deus nos amou de tal maneira assim, gente? Como Deus nos amou de tal maneira assim? Como pode isso? E aí a graça é uma coisa que não perece, que não se perde. Então, se Deus não poupou nada para nos trazer para si, se o nosso futuro está garantido pelo poder do seu amor por nós, faz algum sentido pensar que Ele nos abandonaria ao longo do caminho? Faz sentido? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes nos entregou para morrer no nosso lugar. Faz sentido Ele nos abandonar? Faz sentido começar uma obra em nós e não terminar? Faz sentido Ele dar Jesus e entregar nas suas mãos a possibilidade de falar assim: Jesus até morreu na cruz, mas eu não quero para mim não, eu vou para o inferno assim mesmo. Jesus é tão descartável assim? A cruz é tão evitável assim? Não, a cruz, ela tem um significado certo, direto, objetivo. Jesus chama Jesus porque Ele veio morrer pelos pecados do povo dEle. Aquele que é povo vai crer. Aquele que é povo de Deus vai se arrepender. Aquele que é povo de Deus vai perseverar até o final. E algumas provas básicas para a gente entender. Eu vou pedir o pessoal para colocar para mim. Preste bastante atenção nessas palavras: jamais perecerão, ninguém pode arrebatar. Em João 10, 27, 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Lhes dou a vida eterna. Não é, eu vou ver se eu vou dar a vida eterna. Eu dei, é cabal, é um fato. Jamais o quê? Perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jamais perecerão não morrerão jamais. Jamais, pode arrebatar, ele mesmo, pode deixar lá. Arrebatará, isso. E ninguém pode arrebatar, o que significa? Você já ouviu falar de sequestro, né? Com certeza, né? Só ligar um jornal aí. A ideia do sequestro é como se Deus estivesse com a gente nas mãos dele. E aí Deus dá um descuidozinho assim, alguém vem e rapta a gente da mão de Deus. Arrebatar, no grego, essa ideia de roubar, essa ideia de sequestrar, de tirar da mão de alguém, de tirar de uma segurança, de tirar de algum lugar. Jesus está dizendo para nós no Evangelho que ninguém vai perecer, jamais perecerão e jamais serão arrebatados. Quem chegar ou quem tentar tirar o povo de Deus da mão dele, Deus vai intervir, Deus vai interceder, Deus vai expulsar. Ninguém pode arrebatar o seu povo das mãos ou do aprisco do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo, gente? Porque se é verdade que nós podemos perder a salvação, nós precisamos
pegar esse versículo, pegar as falas de Jesus e começar a repensar o que é Escritura. Começar a pensar o que é Bíblia para nós. A Bíblia está afirmando categoricamente, jamais, e ninguém pode arrebatar. Filipenses 1:6, a convicção que nós podemos ter da plenitude, da completude da obra. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A certeza da fidelidade de Deus e do sustento, 2 Timóteo 1:12. E por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Olha, preste bastante atenção, olha a profissão de fé de Paulo. Porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Que dia que é esse? Final. Quem é poderoso para me guardar, para me sustentar, para me manter de pé e me perseverar até o final? De segurar minha mão, né, até o final. Deus. Paulo tinha essa convicção até aquele dia. Até o dia que o pecado não vai ser mais problema para a nossa vida. Onde o pecado vai ser extirpado para sempre da criação. Abre para mim também, 2 Timóteo ainda, né? 4:18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Olha a convicção de Paulo. De toda obra maligna, seja humana, seja espiritual, seja o que for, queridos. Em outras palavras, macumba não tira crente da presença de Deus, não. Nada. O maligno não pode. Nada pode arrebatar você da mão do Pai. Tem outros versículos, aí você abre isso na sua casa. Mas tem os méritos e a intercessão de Cristo. Abre para mim Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente o que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por que essas palavras estão lá? Totalmente. Por que essa palavra está lá? Sempre. Interessante o Espírito Santo inspirar os autores bíblicos a colocar essas palavrinhas tão importantes para a gente entender. Sempre. Abre para mim João 17, aí é 19 a 15. Essa é a oração de Jesus. Essa foi uma oração de Jesus. Vai ser até o versículo 15 aqui. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O que Jesus está dizendo? Eu estou orando agora, eu estou intercedendo por aqueles que o Pai me deu. Não oro pelo mundo, mas oro por pessoas específicas. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, o que Jesus está fazendo? Guarda-os em teu nome. Sabe o que Jesus está querendo dizer ali? Senhor, porque se um do seu povo se perder, é o seu caráter, nome e caráter andam juntos, biblicamente. É o seu caráter que está em jogo. Que Deus é esse que começa a obra e não termina? Que Deus é esse que promete dar salvação eterna, mas não deu a salvação eterna? Guarda-o ele em teu nome. Pode passar. Que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Que me deste. Eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse
a Escritura. Jesus está dizendo, nenhum deles se perdeu, exceto o que era destinado para isso mesmo. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E por último, versículo, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Interessante. Aí Jesus termina, não, né? Eu paro essa perícope aqui, mas Jesus está dizendo assim, ó, guarda ele no teu nome, não deixa com que eles se percam. Mas eu peço, Senhor, que não tire eles do mundo. Eu não estou pedindo para o Senhor tirar eles do mundo e deixar eles vivendo no monastério, ou viver eles só dentro da igreja. Não, é que enquanto eles viverem no mundo, o mundo não possa assediá-los, é que eles não se iludam com o mundo, que as coisas do mundo, o pecado do mundo, o lamaçal do mundo, não entre neles, mas que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor os proteja, que o Senhor dê a eles escape para poder viver no mundo, mas não viver como o mundo vive. Olha, é interessante Jesus fazer essa oração. Eu não estou pedindo isso para tirar do mundo. Eu estou pedindo para que o Senhor os guarde. Ou seja, que o Senhor segure na mão deles, enquanto eles vivem nesse mundo até aquele dia, até que o pecado será extirpado plenamente. 1 Pedro 21, 23 e 25, que é aquela parte da palavra que eu falei com vocês. Porque vocês foram regenerados, novo nascimento, uma nova vida. Não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o evangelho que vos foi anunciado a vocês. Qual que é o contraste que Pedro está fazendo ali? Irmãos, vocês foram semeados com uma palavra eterna. Vocês são como erva. Eu e vocês são como ervas. A nossa vida é um piscar de olhos. Mal ali o quê? Eu sei que tem gente aqui na nossa igreja de 92 anos. 92 anos, eu acho que é mais velho da nossa igreja aqui. 92 anos. 92 anos, para a nossa perspectiva, muito tempo, né? Sim, viveu bastante. Mas numa perspectiva da história, do tempo, da eternidade, 92 anos não é nem um grão de areia perdido, né, no meio da praia. Não é nem um grão de areia, não é nada. A Bíblia está dizendo para nós que a nossa regeneração, o novo nascimento, não foi de semente passageira, não foi de semente pequena, foi de uma semente incorruptível, uma semente eterna, que tem poder para nos transformar, nos dar uma vida não como erva, mas com uma vida que se inicia aqui e termina para a eternidade. É isso que Pedro está dizendo ali. Nós somos regenerados por uma palavra eterna, que é a palavra de Deus, que permanece para sempre. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não se perde. A palavra de Deus é perfeita. E por último, as promessas divinas, Jeremias 32, 40. Poderia trazer um monte de outros textos. Farei com eles uma aliança eterna. Com eles quem, gente? O povo. É uma aliança o quê? Eterna. Como é que acaba? Nunca acaba. Aliança eterna. Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o quê? O bem. Pode continuar. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim.
Irmãos, um crente de verdade, ele peca, é verdade. Mas um crente de verdade nunca mais peca em paz. Porque o Espírito Santo, porque a palavra de Deus, porque o temor de Deus está no coração dele. Você está vivendo em pecado e tem paz no pecado que você está vivendo. Esse é um alerta para você. Um alerta grave. Acorda o caminho que você está andando. Desperta, tu que dorme. E Cristo te iluminará, te esclarecerá. Nunca mais, farei com eles uma aliança eterna. Eu estarei disposto a fazer o bem, sempre o bem para eles. Ao qual não deixar isso. E porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afaste de mim. Salmo de Davi, Salmo 119, versículo 176, diz assim: ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos seus mandamentos. Davi está dizendo: Senhor, eu estou um picareta aqui, um pica-fumo, mas a sua palavra está martelando a minha mente e meu coração. Em vez de ele falar assim, deixa eu segurar na sua mão e vamos, ele está falando assim, me busca, porque sozinho eu não volto não. Me busca. Mas a sua palavra que é eterna, ela está na minha mente, ela está no meu coração. Vamos dar continuidade aqui. Advertências contra a apostasia. Na Bíblia também existem várias advertências contra a apostasia. Eu coloquei várias delas aqui, para que vocês possam ler. Mas para que servem essas advertências contra a apostasia, contra a incredulidade, contra o abandono da fé? Primeiro, a vigilância do crente. Vocês devem ter ouvido a pregação do pastor Felipe recentemente. Ele pregou em 1 Pedro também, né? Sobre a perseverança dos santos também. E um dos critérios de quem persevera é vigilância. Lembra que Jesus orou para que não nos tirasse do mundo, mas para que a gente fosse guardado do mal nesse mundo. Mas a gente anda o quê? Vigilante, irmãos. A gente não anda, quando você sai na rua, você sabe que tem ladrão, você sabe que tem gente mal na rua. Você anda despercebido? Não. Você anda com um celular na sua mão, ei, ladrão, me rouba aqui. Não, você anda vigilante. Se tem alguém que você está desconfiando, você já procura uma loja para você entrar. Tem um policial, você aproxima ali do policial, fica ali, né? Ei, policial, tudo bem? Eu acho que vai chover hoje, né? Até aquela pessoa suspeita passar, né? Não é? Por que a vida cristã a gente não é vigilante? Então as advertências bíblicas estão aí para nós, para dizer, ei crente, você tem responsabilidade nessa perseverança. É o Senhor que te guarda, é o Senhor que te preserva, é o Senhor que te faz bem, mas você também tem um papel diante disso. Você também tem um papel importante nisso. Nós chamamos de paradoxo, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Aquilo que Deus faz, Ele faz porque Ele quer que nós sejamos cooperadores dEle. Deus tem o poder de estralar o dedo, né? E acabar com o pecado? Né? Sim. Ele tem o poder de estralar o dedo e todo o seu povo que é dele se converter? Tem, não tem? Tem, ele tem poder. Mas qual foi o meio que ele escolheu? Eu e você para pregar o evangelho. Com toda a nossa finitude, com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa debilidade, escolheu a gente. A vida cristã é da mesma maneira. Mas também para evitar esse pensamento, se estamos assim tão seguros, por que não desfrutamos um pouquinho mais dos prazeres do pecado? Pecaremos ainda mais para que a graça abunde
Ainda mais, aí Paulo está tratando isso lá em Romanos, capítulo 6, aí você abre lá na sua casa. Que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que abunde ainda mais a graça de Deus? Paulo, de maneira nenhuma. Se Cristo morreu, vocês morreram junto com ele para o pecado. Mas agora vocês vivem a nova vida de ressurreta de Cristo, uma nova vida em Cristo Jesus. Aquele que é salvo de verdade, então, queridos, ele não aproveita para viver como quer e continuar pecando ainda mais. Muito pelo contrário, ele entende aquilo que Deus fez por ele, ele quer ficar longe, mais longe do pecado possível. O pecado começa a se tornar um nojo, começa a se tornar algo repugnante, começa a se tornar algo que eu não quero mais para a minha vida, eu não quero mais viver isso na minha vida, eu não quero mais praticar isso na minha vida, eu não quero isso mais perto da minha família, eu não quero isso mais perto dos meus ciclos de amizade, eu não quero isso mais perto de nada de mim. As advertências estão aí para nos lembrar que Deus usa nosso compromisso também em perseverar com todos os nossos hábitos regulares da fé como uma ferramenta para nos sustentar por meio do seu poder, através do meio de graça. Abre para mim Salmo 1, vou aproveitar aqui a nossa abertura. No Salmo 1, no último versículo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios o quê? Perecerá. O que isso tem a ver com o nosso texto? As advertências acontecem para nós, mas é para que nós possamos viver o versículo de número 2. Esse aí era para ler antes. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, ela medita de dia e de noite. É para regular o nosso foco. Serve de advertência para dizer, olha, eu estou buscando pouco o Senhor, eu estou lendo pouco a palavra, eu estou orando pouco, eu estou pouco em comunhão, eu estou me entregando pouco, eu estou me rendendo pouco, eu estou me entregando mais às coisas desse mundo. Existe uma advertência, eu acordo e eu retorno. Que foi a advertência que a igreja de Éfeso recebeu. Lembra de onde você caiu, volta lá ao primeiro amor, retorna de novo e agora caminha para frente. Advertências para nós. Mas as advertências também estão na Bíblia para revelar os que são e os que não são crentes. Essa é uma parte mais difícil da nossa aula aqui, mas é verdade. Aqueles que abandonam a fé é porque nunca confessaram a Jesus como Senhor e Salvador verdadeiramente da sua vida. Olha o que 1 João 2,19, eu até deixei para a gente poder ler. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Eles se foram para que se cumprisse, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ao explicar também, aí abre para mim Mateus 13, 18 e 23, que é a parábola do semeador. Olha por que as pessoas desviam, por que as pessoas abandonam a fé. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem um maligno e arrebata os que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Esse é a pessoa que ouviu a pregação do evangelho e nem nunca deu atenção. Pode passar. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Mas quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que acontece? Vai embora. Essa semente caiu em coração rochoso. Ele até veio para a igreja. Ele até caminhou no meio da igreja.
até provou de algumas coisas, mas quando a gente chama o rapaz, a moça, ou o crente, aquele para tomar uma posição diante de Deus, verdadeiramente entregar a vida, as paixões do seu coração e as exigências de servir a Jesus, para ele é demais. O que acontece? Ele nunca foi convertido de verdade. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra também. Porém, as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz 100, 60 e 30 por 1. O crente verdadeiro é o que ouve e a palavra que é semeada no coração dele frutifica. Os que se desviam, os que saem, é porque a palavra foi semeada, mas não encontrou raízes. Quando Jesus diz não tem raiz em si mesmo, ele quer dizer que a palavra de Deus não se enraizou no solo do coração dessa pessoa. A palavra não produziu uma fé verdadeira e transformadora. Por isso que quando nós lemos Colossenses, Paulo disse para aquela igreja: habite em vós ricamente a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo ali no grego? Esse habite ricamente é um conceito de enraizar-se. É um conceito de, quanto mais profundas forem as suas raízes, mais forte, mais resistente você será. Paulo está dizendo, então, habite em vós ricamente a palavra. E aí continua. Se as pessoas que conhecemos e amamos professam a fé, e ao viverem por um período e depois abandonam, não devemos desistir delas. Não devemos parar de orar por elas, nem devemos fechar-lhes a porta do acolhimento da graça. Sabe por quê, queridos? Porque felizmente não temos a capacidade de enxergar o coração das pessoas. Aqueles que se desviaram por um momento não significa que lá na frente Deus não irá o chamar eficazmente. Deus irá chamá-lo. Aqueles que são do Senhor, eles vão morrer no Senhor. Mas graças a Deus que nós não conhecemos o coração de ninguém. Porque a salvação pertence a Deus. É a Deus, cabe a nós descansarmos e clamarmos. Seja um parente desviado, um filho, um pai, uma mãe, seja um vizinho, seja um amigo, seja quem for que você conhece que desviou, nós não conhecemos o coração, nós não sabemos se ele é povo ou se não é povo. O nosso papel é pregar o evangelho e orar por essas pessoas e ponto final. É só isso. A Deus pertence a salvação. A Deus pertence o trazer e o perseverar até o final. Não cabe a nós. O que cabe a nós é viver os meios de graça. Foi falado semana passada. Como nós nos santificamos? Como nós fazemos o processo de santificação? Os meios de graça. Orando, lendo a Bíblia, meditando, guardando, vivendo, praticando a palavra. Não é só um ouvinte. Felizmente, queridos, nós não temos a capacidade de enxergar o coração das pessoas. Seria um fardo que não conseguiríamos suportar. Mas por não termos essa capacidade, precisamos reagir àqueles que abandonaram a fé com esperança no poder da atração e de convencimento de Deus. Orar para que o Espírito Santo faça a sua obra de forma eficaz no coração daqueles que se desviaram. Qual que é a garantia, então, que nós temos de perseverança?
Hebreus 3,14 nos diz: até o fim, a confiança que tivermos no princípio. Nós devemos perseverar até o fim, na confiança que nós tivemos desde o princípio. Mateus 14,13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todavia, esse "se" é a única certeza que nós temos da verdade da nossa fé no fim da nossa vida? Eu coloco algumas aqui que não. Algumas certezas que nós podemos ter de que nós somos povo de Deus, que nós somos eleitos, que nós fomos comprados, que nós somos salvos, que nós vamos chegar até o final da linha. Primeiro, uma confiança presente em Cristo, em sua obra contínua, em sua vida. O que eu quero dizer aqui? Faça uma análise verdadeira. Eu estava ouvindo um pastor esses dias para trás, ele falou assim: a nossa religião, a nossa piedade, a nossa vida tem se projetado muito para fora. E nós temos vivido pouco a nossa piedade projetando para dentro. O que ele quer dizer isso? Qual foi a última vez que você olhou para si e falou assim: Cristo realmente é o único caminho, a verdade e a vida para mim? Realmente é? É um jargão que eu projeto para fora, que eu projeto para os outros, e eu não vivo isso para mim? Jesus não tem que ser o caminho, a verdade e a vida para o outro, querido. Precisa ser primeiro para você. Jesus precisa ser o pão da vida, em primeiro lugar, não para o outro, mas para você. Jesus precisa ser a água da vida, não para o outro primeiramente, mas para você. Fazer essa autorreflexão. Em que realmente está ancorado a sua fé? Ah, porque eu sou uma pessoa boa, eu não mato, não roubo, não falo palavrão, sou educado. Isso é consequência de quem é salvo. Precisamos fazer essa autorreflexão. Segunda coisa que a Bíblia nos afirma, da certeza que nós vamos perseverar até o final, é o testemunho particular do Espírito Santo em seu coração, permitindo que você saiba que é um dos filhos de Deus. Depois você pode ler 1 João 4,13 e Romanos 8,14. O Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. Existe uma testificação, existe uma confiança, existe uma convicção de que nós fomos de fato adotados por Deus. E essa testificação, queridos, é quando nós temos prazer em meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Essa testificação é quando o meu prazer é realmente estar com aqueles que são o povo de Deus. Esse testificar é quando eu estou com o povo de Deus, os meus irmãos em Cristo Jesus, e meu coração se alegra por isso. É quando nós vamos partir o pão e beber o cálice na Santa Ceia, isso me traz um regozijo gigante, porque eu sou salvo, porque Cristo morreu por mim. É quando eu estou lá na minha casa lendo a palavra, e às vezes eu estou lendo a palavra ali, eu estou gostando tanto de ler a palavra, que eu olho para o relógio, eu preciso agora ir trabalhar, eu preciso fazer outra coisa, mas eu queria continuar lendo a palavra, eu queria continuar orando, eu queria continuar com o Senhor. O terceiro critério que nós podemos ter certeza de que nós vamos perseverar até o fim: obedecer à vontade de Deus. Eu coloquei Tiago 1, 25 a 20, capítulo 1, versículo 21 a 25. Está até de vermelho aqui, era para abrir, mas meu tempo está curto. Vocês abram lá na sua casa, meditem. Não sejais vós apenas ouvintes, mas praticantes. O 21 vai dizer assim: vocês precisam fazer isso porque a palavra de Deus é poderosa para salvar. Põe só o versículo 21 aí, só para a gente... Ah, já está lá.
Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para quê? Salvá-los. Aí o que ele vai dizer? O que é acolher a palavra de Deus? Ouvir e praticar. Não é só ouvir e falar, não, que palavra bonita, que legal, que bênção. Deus falou tanto comigo essa manhã, nessa noite, nessa madrugada. Beleza, é isso aí. É só uma palavra bonita. A palavra de Deus tem poder para te salvar, queridos. Para te transformar, para te santificar. D aí, né? Quarto. Luta contra o pecado e uma vida de confissão. Se você evita, se você foge, se você faz guerra contra o pecado, se você nunca mais pecou em paz, está aí 1 João 1, de 1 a 10, 2, 3, Salmo 51, tem outras passagens. Isso é um grande sinal. Esse conflito entre fazer a vontade de Deus, entre fazer os seus desejos, isso é uma evidência. E a postura de vigilância e sobriedade. Se você quiser saber mais sobre 1 Pedro 5,8, tem uma pregação completa no YouTube do pastor Felipe, você pode ver lá. Embora não haja perfeição, uma análise da sua vida deve demonstrar evidências de crescimento nessas áreas. Além disso, deve haver amostras de um relacionamento contínuo e presente com Cristo. Essa é uma das doutrinas, queridos, de ensinar na igreja, que nós ensinamos com o maior cuidado possível. Porque é uma doutrina que enaltece a soberania de Deus e humilha o homem. A Deus pertence a salvação, mas a Deus pertence as promessas de que o seu povo vai perseverar até o final. Então nós podemos descansar nisso e viver de forma vigilante, lançando mão dos meios de graça e caminhando para frente. Nós chegaremos lá e nos encontraremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. E aí, por final, existe esse quadro aí, tem 2 minutos ainda. Nossa preservação está ligada a 2 doutrinas, eleição e justificação. É Deus que faz isso por nós. A perseverança dos santos, dos crentes, é uma obra de Deus e não do homem. 3, a doutrina afirma que um nascido de novo não perde sua salvação. 4, essa graça que preserva opera por meios práticos que envolve tudo na vida cristã. Ou seja, nós também somos responsáveis, precisamos lançar mão daquilo que Deus nos disse para nós nos fortalecermos no presente que Ele nos deu. Ela não é uma licença para pecar. 6, a doutrina não impede os cristãos de aplicarem os meios de preservação, que é os meios de graça. Deus mesmo aplica os meios mencionados na definição para assegurar que eles preservem. E a doutrina tem 2 lados: segurança e perseverança até o final. Existe um esforço nosso também. Não é só Deus agindo no negócio, é Deus garantindo, mas a gente também, de forma responsável, fazendo a vontade do nosso Deus, ouvindo a palavra dEle e cumprindo a vontade dEle. Vamos orar, queridos? Ore agora. Coloque diante de Deus a sua própria vida. Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você? É alguém que deposita sua fé verdadeira, que confia nas promessas, na palavra do nosso Deus. Se você vive assombrado com a perda da salvação, ore agora: Senhor, me dá convicção de que é o seu caráter que está em jogo, é as suas promessas, é a sua palavra. Pai, estou aqui, Senhor, com o teu povo, sendo o seu povo. E diante dessa palavra, Senhor, nós humildemente nos achegamos ao Senhor
dizendo: Deus, tem piedade de nós. Nos dê mais do Teu Espírito Santo, para que ao ouvir as Suas palavras, possamos descansar, Deus, na Sua soberania, no Seu caráter. Mas sobretudo também, Senhor, que os alertas do Senhor possam nos encorajar, nos acordar de que foi uma vida santa, que foi para uma vida de glória para o Senhor que o Senhor tem nos chamado. Mas nesse momento também, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos nossos parentes, que por um momento esteve conosco aqui nessa casa de oração, nessa casa da reunião do seu povo, e como diz a parábola do semeador, por um momento as coisas desse mundo os atraiu, os conduziu para esse mundo. Mas aqueles, ó Deus, que são seus filhos, aqueles que são seus, que Teu Espírito Santo os visite agora, no nome de Jesus. Martele a Sua palavra no coração e na mente deles. Incomode eles, Senhor. Como aquele filho pródigo lembrou da casa do pai. Assim também, ao retornar, Deus, o Seu povo, nossos parentes, amados, sejam acolhidos pelo Pai, que é o Senhor. Seja acolhido como filho. Receba de novo as sandálias, a roupa, o anel, a posição de filhos do Senhor. Nos ajude a perseverar pela oração da vida desses. Mas também, Senhor, segure nas nossas mãos e nos guie para toda a vontade do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não se esqueçam, classe de discipulado 1 hoje, 19h30. 17h30 eu falei o quê? 19h30? Não, é 17h30. Orar pelos pais, não esqueça de continuar orando pelos pais. E tem